Capítulo 5. Algumas ideias modernas sobre possessão demonopática. Quer queiramos ou não, a introdução da psicanálise freudiana no pensamento contemporâneo estendeu-se, nas últimas décadas, a todos os setores em que a mente está especialmente envolvida. E se já não se pode imaginar nenhuma crítica literária ou artística, biografia ou hagiografia, sem referências à doutrina do sábio de Viena, não é de admirar que nem mesmo o demônio tenha escapado das garras do psicanalista. A captura, devemos dizer, foi muito fácil e, portanto, muito tentadora. Sabemos que para os crentes na doutrina freudiana é necessário realizar investigações aprofundadas sobre os primeiros passos da vida psicológica da criança, se quisermos começar a compreender o desenvolvimento e o nascimento dos distúrbios psicopáticos do adulto. Assim, desde o início das primeiras análises psicológicas, muitos filósofos têm insistido em que a alma humana não é simples e que, embora contenha tendências nobres ou sublimes, não é isenta de impulsos instintivos, cuja repressão exige mais maleabilidade e penetração do que muitos pais e mães. Professores possuem. Nossa personalidade, nosso eu total, é então composto por um equilíbrio de forças opostas, as dos instintos e as que formam o que os analistas chamam de superego. O que é isso, no fundo, se não a coleção de regras morais impostas pela sociedade e pela religião? É óbvio que esse superego deve se opor aos impulsos do instinto, que deseja apenas o prazer e não se preocupa com as restrições sociais ou com as leis promulgadas pela moral. Então esse superego, que só pode repetir, você deve, ou, você não deve, aparece como um perturbador, um perseguidor da pessoa, assim dividido contra si mesmo. Vide meliora proboque, deteriora sequor, Ovide confessou, e Racine diz, Mondier, Kelly Guerre Cruelle, Gessens de Holmes em Moi. Assim, o homem se torna o cenário do duelo entre Deus e o diabo, o debate entre o que deveria ser e o que é. Desse conflito brota uma angústia, exaustiva e insaciável, impelindo o sujeito a ejetar esse superego que se opõe às suas aspirações libidinais e levando-o a dar-lhe a forma do diabo. O sentimento de culpa, o peso de uma consciência que se julga culpada, isso, segundo os psicanalistas, é a fonte da ilusão demoníaca. Podemos ir mais longe, MME. Cosette Duval relembra o julgamento de Freud, o diabo nada mais é do que a encarnação dos impulsos anais reprimidos. Abstemo-nos de explorar o ensinamento de Freud sobre esse ponto e apenas notamos que, do ponto de vista psicanalítico, repelir ou reprimir os desejos instintivos, que fazem parte das forças de nosso ego, é inútil, pois o demônio está dentro de nós e a repressão muitas vezes só consegue reforçar seu poder. Se quisermos acreditar que a senhora Duval, parece que a histeria e a esquizofrenia correspondem mais de perto aos distúrbios psíquicos acarretados pela luta do eu contra o superego, que o domina e escraviza. O conflito induzido pela esquizofrenia parece ser mais de ordem criminosa do que sexual. O duplo não tem a face de Eros, mas do superego diabólico. O ego pode, portanto, apenas se esforçar para lançá-lo na escuridão exterior. Podemos ver claramente que em todas as suas etapas, na própria estrutura de sua doutrina, a psicanálise nos conduz pelos caminhos do animismo. O maior poder que já foi dado aos homens é dar alma às coisas que não têm. Napoleão. Mas,
Na verdade, se descartarmos toda a frágil construção imaginativa que ela contém, a doutrina da psicanálise atinge uma nota já familiar. Os grandes místicos cristãos, a começar por Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, adivinharam perfeitamente o mecanismo psicológico desses desvios da mente que imaginavam a duplicação da personalidade, o que é mera ilusão. São João da Cruz escreve: estou chocado com o que acontece nestes dias, ou seja, quando uma alma com a menor experiência de meditação, se estiver consciente de certas locuções desse tipo em algum estado de recolhimento, ao mesmo tempo batiza todos eles como vindos de Deus, e assume que este é o caso, dizendo: Deus me disse. Deus me respondeu. Ao passo que não é nada disso, mas, como dissemos, na maioria das vezes são eles que dizem isso a si mesmos. O superego, que se apresenta como uma espécie de entidade, corresponde realmente apenas a uma função, que não pode ser materializada de forma tão simplificada. Dizer com Rosette Dubal que projetamos o superego externamente sob a forma do duplo, e que essa duplicação é o que encontramos em todos os casos de possessão e alucinação, é uma metáfora pitoresca, mas nada mais. Se o mecanismo psicológico invocado pela escola psicanalítica fosse a verdadeira fonte da possessão pseudodiabólica, seria de se perguntar por que esse desvio da mente não é mais comum e por que esse distúrbio singular afeta apenas uma certa categoria de indivíduos. Em suma, a psicanálise veste o que já sabíamos com imagens pitorescas e facilmente apreensíveis, mas seremos enganados se procurarmos o segredo da demonopatia nos conceitos da psicanálise. Possessão psicológica. Não podemos nos surpreender ao saber ou confirmar que muitas mentes que receberam uma educação científica avançada se recusam a acreditar na possibilidade de possessão demoníaca, como foi observado na Idade Média. Eu iria mais longe, muitos crentes parecem muito aborrecidos quando são questionados sobre a validade da concepção medieval de possessão diabólica. É, sem dúvida, uma dessas razões que levou um homem como Marcel de Labain de Villeneuve a imaginar um diálogo como o dos enciclopedistas, no qual participam dois falantes, aparentemente opostos, mas não realmente, e ambos evidentemente crentes. Um tanto decepcionado com a incompletude do Satã publicado pelos Etudes Carmelitanes, e desejando esclarecer sua fé na realidade do demônio por um conhecimento profundo da possessão demoníaca genuína, este autor se imagina consultando um teólogo especialista, o Abade Muti. A nossa concepção do maligno, ele pergunta, não dá um jeito para muitos críticos. Eles não podem nos censurar por dar vida a puras abstrações, por atualizar hipostases para tornar compreensíveis nossos discursos. Não é a pura verdade que Lúcifer e todos os milhões de demônios sobre os quais ele reina são simplesmente a personificação de nossas más tendências e nossos vícios. Seus críticos, declara Abé Muti, são ignorantes ou imbecis. Agora sabemos o que nosso teólogo quer que pensemos sobre a psicanálise do diabo. Continuando sua demonstração, o Abade professa que o estado de verdadeira possessão testifica uma intensa perturbação psicomotora e revela a completa dissociação da personalidade, na qual um controle externo hostil é substituído pelo controle individual normal de ideias e ações. O demônio pode, sem dúvida, assumir a forma humana, mas não lhe é impossível revestir-se de objetos materiais ou imateriais.
Assim, o príncipe das trevas se disfarça voluntariamente, ou mesmo preferencialmente, sob a aparência de personalidades ou instituições corporativas. A ideia de uma obsessão geral, oculta e invisível, ou de uma possessão coletiva, política e social, ajuda-nos de facto a explicar mais facilmente a raridade das possessões diabólicas individuais na sociedade contemporânea. A habitação física violenta do demônio é cada vez menos útil para o inimigo da raça humana. No lugar de uma ocupação espetacular, sempre suscetível de provocar reações veementes, ele pode substituir vantajosamente a simples ocupação de mentes e almas, mais calma e insinuante, mas não menos segura, adequada para um contágio mais rápido e a mais ampla difusão possível. Apesar de rejeitar a opinião de Simone Weil, de que o social é irredutivelmente domínio do demônio, e também de que o demônio é o pai de todo tipo de prestígio, e o prestígio é social, o douto teólogo confessa-se convencido de que o meio social é eminentemente adequado para a infestação demoníaca. É evidente que nosso médico formou-se na disciplina psicológica moderna, segundo a qual, e nada parece melhor verificado, não existem fatos estritamente individuais. Aceitando-o voluntária ou involuntariamente, as doutrinas, teorias, ações e tendências de uma época são constituídas e modeladas sob as forças da pressão social. No mundo da vida, assim como no campo físico, não existe um acontecimento completamente isolado. Satanás não aparece mais como um personagem, uma figura isolada, mas como uma essência que se insinua astuciosamente no coração de certos estados, para corrompê-los pelo pecado do orgulho, porque o orgulho é sempre visto como a base essencial do diabólico. Segue-se, portanto, que podemos sustentar que a Alemanha hitlerista, que continha elementos bons, úteis e até excelentes, viu-se terrivelmente dominada pela influência do diabo. Podemos observar que esta interpretação é apenas, em resumo, o desenvolvimento da teoria exposta por Dom Alois Magère em algumas páginas brilhantes do Satã dos Etudes Carmelitanes. Se o cristão está convencido de que o mal consiste essencialmente na concupiscência da carne, isto é, dos sentidos, na concupiscência do saber e na concupiscência do domínio, na soberba da vida, libido sentiente, libido cognoscente, libido dominante, ele deve concordar que a sociedade nazista foi especialmente preparada para o crescimento e hipertrofia desses três modos de concupiscência. Dom Alois Magère, que vivia nessa atmosfera viciada, considerava Hitler um médium de Satanás. Ninguém que não esteja iludido poderia ver em Hitler uma grande personalidade, seja do ponto de vista do caráter ou da moralidade. O general Jodl disse sobre ele no julgamento de Nuremberg: ele era um grande homem, mas um grande homem infernal. Entregue à mentira, ele pretende desenvolver e cultivar relações com a Santa Sé, mas aos seus íntimos fala assim dos cristãos: eu sei como tratar essas pessoas para reduzi-las. Eles vão dobrar ou quebrar, e como não são animais, eles vão dobrar. Para lutar contra a Igreja, é preciso ter cuidado para não fazer mártires, deve estar murcho. Com Hitler, podemos comparar Aleister Crowley, o homem mais impuro e pervertido da Grã-Bretanha, nas palavras do Sr. Justice. Quando questionado sobre sua identidade, Crowley respondeu: antes de Hitler existir, eu existo.
O ritual de magia negra foi praticado em seu túmulo. Seus seguidores entoavam encantamentos diabólicos, o hino a Pan, de Crowley, o hino a Satã, de Giosui Carducci. Por fim, recordo que a imprensa britânica se referiu em 1948 a um relatório, elaborado por Harry Price, célebre demonologista, sob a égide da Universidade de Londres, que revelava que em todos os bairros de Londres existem centenas de homens e mulheres, de excelente educação e intelecto e alta posição social, que adoram o diabo e lhe oferecem um culto regular. Magia negra, feitiçaria, invocação do diabo, essas três formas de superstição medieval, são praticadas hoje em Londres em uma escala e liberdade desconhecidas na Idade Média. A envergadura desta obra não permite maiores investigações. A literatura dos séculos XIX e XX oferece-nos numerosos exemplos que atestam a importância atribuída à influência do demônio no corpo social, por romancistas, poetas e escritores em geral. E vale a pena notar que neste assunto a preeminência pertence sem dúvida aos autores franceses e aos romancistas russos, o maior dos quais é Dostoiévski. Mas se admitimos que a influência universal e a penetração do demônio entre os corpos coletivos são prováveis e predominantes, devemos, portanto, negar que o demônio pode se disfarçar muito habilmente, da maneira mais astuta, em algum mestre do pensamento. Este é o problema que M. Pierre Bontang se propõe a resolver. Existem pessoas que acreditam que Jean-Paul Sartre é o diabo em pessoa, escreve este autor nas primeiras linhas de seu livro. Não, ele não é, e para acabar com qualquer interpretação errada, direi que Jean-Paul Sartre não é a forma final do diabo, uma reputação que pode desagradar a ambos. Vou tentar provar que ele não é nada disso, mas que ainda existe uma relação entre os dois, a de posse. Resumidamente, não é Sartre quem possui o demônio, mas o demônio que está nele. Que razões levam Bontang a aceitar a ideia, óbvia demais para a mente simples, de que Jean-Paul Sartre é um caso genuíno de possessão demoníaca? Em primeiro lugar, embora Sartre descreva bem o abandono do homem na Terra e a angústia que o domina, seu pensamento não tem margem de eficácia. Em contraste com Jaspers, Kierkegaard e Heidegger, o autor de Ser e Não Ser parece não ter nenhuma concepção de que as coisas possam ser compreendidas, não apenas com a razão, mas com o coração. O coração tem suas razões, também, o que Sartre não sabe. O existencialismo ateu, ao repudiar todo o lirismo, reduz a condição humana a nada além de um pequeno fato verdadeiro. O homem, despojado de Deus, sabe agora que só pode contar consigo mesmo. No vácuo deixado pela desapropriação divina, não pode ser estabelecida uma possessão eril, que dá a explicação de toda a sua obra. Ao problema da existência de Deus Sartre responde, não existe dúvida, é assim mesmo, é bem simples. Mesmo que Deus existisse, não faria diferença, o abandono ainda estaria lá, e cheio de angústia. Na visão de Bontang, o que separa o pecador do possuído reside principalmente nesta proposição: o pecador se vê confrontado com o fato de seu pecado, ele desliza junto com ela, estando conectado com ela. No homem possuído, ao contrário, o mal é substituído por sua personalidade, e toda a transcendência estabelecendo a relação de um sujeito real com o fato do pecado, mantendo-os face a face, é abolida.
O assunto desapareceu. Não resta nada além do mal que é seu hóspede. Mencionei esta teoria de Pierre Bontang, sobre um escritor cuja inteligência e espírito crítico, não menos que a profundidade e extensão de seu conhecimento, são inquestionáveis, apenas para mostrar o quão longe um homem pode ser levado, sem clara e distinta, noção de posse. A pessoa possuída, genuína ou não, pode reter uma noção perfeitamente clara de sua culpa, de seus pecados. Ele não é nem um pouco um mero invólucro do mal, sua conduta está longe de ser automática, embora nem sempre possa dominá-la. Finalmente, quem acredita no diabo acredita em Deus, mas aqui estamos muito longe de Jean-Paul Sartre e de todos os filósofos ateus a quem o destino recusou esse dom indefinível, esse perfume do espírito que é a caridade. Conclusão. Como tentei mostrar, pelos acontecimentos da história ou pela minha própria observação, não pode haver dúvida de que, mesmo na época atual, quando a ciência mostrou que tantos fatos que pareciam aos nossos pais incompreensíveis e além da natureza eram naturais fenômenos, muitas pessoas têm toda a aparência de estarem possuídas pelo espírito maligno, o demônio ou Satanás. Qual é a verdade sobre o assunto? Devemos aceitar como real a possessão diabólica da qual o Novo Testamento dá tantos exemplos. E se não pode haver dúvida quanto à existência de bens não genuínos, estamos em condições de distingui-los dos genuínos. Possuímos critérios que nos impedem de errar. Em grande medida, uma resposta afirmativa pode ser dada. Quando, de fato, um delírio de possessão demoníaca se desenvolve, sob nossa observação, de acordo com as mesmas leis que condicionam um delírio semelhante em todos os aspectos, exceto cor e conteúdo, quando o mesmo tratamento terapêutico se mostra capaz de reduzir ambos os tipos, então devemos estar convencidos de que o distúrbio é aquele cuja causa deve ser encontrada, não na sobrenatureza, mas na própria natureza, natureza estragada por um processo mórbido. Se, ao contrário, os fenômenos de possessão aparecem apenas em uma capacidade parasitária, ou são acompanhados por qualidades muito elevadas da mente e do coração, então o médico deve chamar o teólogo qualificado, o exorcista. Não é necessário acrescentar que, quando o sujeito da suposta possessão ou pertence a uma comunidade ou ordem religiosa, cabe aos superiores religiosos realizar o primeiro exame e decidir sobre o caso. Uma última pergunta para os teóricos: quando o diabo entra na alma e no corpo de um homem, ele pode revelar sua presença exclusivamente pela aparência de uma doença mental ou corporal. Em outras palavras, quando o médico reconhece em um paciente todos os elementos de uma determinada doença, ele tem o direito de ver nele apenas os efeitos de um processo natural, mesmo quando um tratamento científico é capaz de curá-lo. Não cabe a mim resolver este problema e sobre este ponto o leitor deve formar seu próprio julgamento de acordo com suas crenças. Selecione bibliografia. Alexander, W. M. Possessão demoníaca no Novo Testamento. Edimburgo, Clark, 1902. Biot, René. O Enigma dos Estigmas. Londres, Barnes e Oates, 1962. Bruno de Jesus Marie, U. C. D. ed. Satanás. Londres e Nova York, Sheed and Ward, 1951.
Esta coleção de ensaios, uma tradução do francês do volume Etudes Carmelitaines, publicado em 1948 por várias autoridades, fornece um tratamento exaustivo do assunto com referências completas. Corte, Nicolau. Quem é o Diabo? Nova York, Hawthorne Books, 1958, Manchester, New Hampshire, Sophia Institute Press, 2013. Christiane, L. Satã no Mundo Moderno. Traduzido por C. Holland. Londres, Berry and Rocklife, 1961. Huxley, Aldous. Os Demônios de Loudun. Londres, Chato e Windows, e Nova York, Harper. 1952. João da Cruz, São João da Cruz. As obras completas de São João da Cruz. Traduzido e editado por I. Alison Pierce da Critical Edition de P. Silvério de Santa Teresa, C.D. 3 volume. Londres, Barnes and Oates, e Westminster, Maryland, Newman Press, 1953. Kelly, Bernard J. Deus, Homem e Satanás. Westminster, Maryland, Newman Press, 1951. Knox, Ronald A. Entusiasmo. Londres e Nova York, Oxford University Press, 1950. Especialmente o capítulo 15. Lanton, Eduardo. Fundamentos da Demonologia. Londres, Epworth Press e Naperville. Illinois, Alençon, 1949. Espíritos Bons e Maus. Londres, Epworth Press, 1942. Satanás, um retrato. Londres, Epworth Press e Nova York, Macmillan, 1946. Murray, M. A. O culto das bruxas na Europa Ocidental. Oxford, Clarendon Press e New York. Oxford University Press, 1921. Oesterreich, T. Possessão, Demoniacal e outros. Londres, Kegan Paul, 1950. Reginald Omes, Fr. U. P. Fenômenos Psíquicos. Londres, Barnes e Oates, 1959. Chile E. H. Principados e Poderes no Novo Testamento. Londres e Nova York, Nelson, 1961. Shepard, Lancelot C. Barbie Acari, Esposa e Místico. Londres, Barnes and Oates, e Nova York, M.C.K., 1953. Strauss, I. B. Psiquiatria no Mundo Moderno. Londres, Michael Joseph, 1958. Teresa de Jesus, Santa. As obras completas de Santa Teresa de Jesus. Traduzido e editado por I. Alison Pierce. Londres e Nova York, Sheed World, 1946. As Cartas de Santa Teresa de Jesus. Traduzido e editado por I. Alison Pierce da Critical Edition de P. Silvério de Santa Teresa, CD, 3 vol. Londres, Barnes and Oates, 1951, e Westminster, Maryland, Newman Press, 1952. Thurston, Herbert, S. J. Fantasmas e Poltergeist. Londres, Barnes e Oates, 1953.
Ponto. Os fenômenos físicos do misticismo. Londres, Barnes and Oates, e Chicago. Regnery, 1951. Ponto. Surpreendentes místicos. Londres, Barnes and Oates e Chicago, Regnery, 1955. WISINGER, Alois. Fenômenos ocultos à luz da teologia. Londres, Barnes and Oates, e Westminster, Maryland, Newman Press, 1957. Williams, Charles. Feitiçaria. Londres, Faber and Faber, 1941. Um convite. Leitor, o livro que você tem em mãos foi publicado pela Sophia Institute Press. O Instituto Sophia busca restaurar o conhecimento do homem sobre a verdade eterna, incluindo o conhecimento do homem sobre sua própria natureza, sua relação com outras pessoas e sua relação com Deus. Nossa imprensa cumpre essa missão oferecendo traduções, reimpressões e novas publicações. Oferecemos publicações acadêmicas e populares, a obras de ficção junto com livros que extraem de todas as artes e ciências de nossa civilização. Esses livros fornecem aos leitores uma rica fonte da sabedoria duradoura da humanidade. A Sophia Institute Press também atua como editora do Thomas More College of Liberal Arts e do Holy Spirit College. Ambas as faculdades se dedicam a fornecer educação de nível universitário na tradição ocidental sob a luz orientadora do ensino católico. Se você conhece um jovem que possa se interessar pelas ideias encontradas neste livro, compartilhe-o. Se você conhece um jovem que busca uma faculdade que leve a sério a aventura de aprender e a busca pela verdade, chame nossa atenção para nossas instituições.